Boa tarde a todas e a todos. Prazer recebê-los. Museu Judaico de São Paulo para a terceira edição do Festival Literário. Eu sou Daniel Dueck, curador do festival. Queria lembrar que esse evento é realizado com apoio do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura. A gente vai dar início agora à 8ª pergunta do nosso festival. Quem se importa com os fatos quando estamos em guerra? O que pode ser mais importante do que a própria sobrevivência? E se é pela sobrevivência que se imagina estar lutando, até que ponto as regras da guerra ou do jornalismo precisam ser respeitadas? No campo de batalha, a informação é uma arma. Assim, talvez seja inevitável que repórteres se comportem como soldados, ou ao menos que sejam percebidos como tal. De todo modo, fica a dúvida. É papel do jornalista tomar parte de um dos lados da disputa, o lado mais fraco, o lado mais certo? Ou é a verdade dos fatos a que o jornalista deve prestar sua continência? Nessa mesa, Fernanda Mena e João Paulo Charlot dialogam sobre cobertura da guerra e dos direitos humanos e seu impacto na opinião pública. Para mediar a conversa, eu queria chamar Anita Efraim, formada em jornalismo pela ESPM, mestre em comunicação política pela Universidade do Chile, coordenadora de comunicação do Instituto Brasil-Israel e apresentadora do podcast E Eu Com Isso. Por favor, ao palco, Anita, Fernanda e João Paulo. Oi, gente. Boa tarde a todos, todas. Muito obrigada por estarem aqui. Bom, vou apresentar, então, meus debatedores hoje. Então, eu estou aqui com a Fernanda Mena. Ela é jornalista, mestre em Sociologia e Direitos Humanos pela London School of Economics e doutora em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. É autora de pesquisas sobre política de drogas e de reportagens sobre temas ligados a direitos humanos, como segurança pública, desigualdade e diversidade. Foi editora da Ilustrada e do suplemento Jovem Folha Tim, integrou equipes da revista Piauí, do Fantástico, da TV Globo e do UOL. É autora do podcast Cara Pessoa sobre direitos humanos na prática. Bem-vinda, Fernanda. E também estou aqui com João Paulo Charlot, que é jornalista, escritor e analista. Exerceu as funções de repórter especial, editor, enviado, correspondente, analista e colaborador em publicações como Folha, Estadão, O Globo, Piauí, Nexo, UOL, CBN e CNN. É autor do livro Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao Longo da História, lançado pela Companhia das Letras, no qual aborda com didatismo aspectos ligados aos movimentos populacionais provocados por guerras, catástrofes e perseguições políticas. E, atualmente, está trabalhando em um novo livro sobre as regras da guerra, pela mesma editora, pela Zahar, do grupo Companhia das Letras. Por 7 anos, foi responsável pela comunicação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. E aproveitar e dizer também que é raro esse momento, mas a Fernanda é minoria, porque eu e Charlot torcemos para o Santos Futebol Clube. Então, bem-vindo, Charlot. Muito obrigada. Bom, pessoal, é claro que essa mesa foi pensada na esteira do que acontece atualmente em Israel e na faixa de Gaza. Essa guerra que começou há 351 dias e hoje não tem perspectiva de que ela acabe. Mas nessa mesa a gente não vai discutir aspectos militares desse conflito ou de qualquer outro, mas a gente vai falar de como o jornalismo se relaciona com conflitos e com as vítimas deles, e também com a opinião pública. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é: o que vocês entendem que diferencia essa cobertura jornalística de outros conflitos? Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer, primeiramente, o convite do festival e do Museu Judaico para estar aqui hoje com os meus colegas jornalistas. Acho que a primeira coisa que diferencia esse conflito de outros é o fato do agressor inicial ser um agente, um ator não estatal. Então, isso já bagunça um pouco o que a gente tem como
lastro, né, no direito internacional que versa sobre conflitos, foi feito por estados, para estados, e versa sobre conflitos entre estados. Então, acho que isso é um aspecto importante, assim como é importante também o fato de que a gente não tem muitas definições sobre o que é proporcional, o que é uma reação proporcional, e a gente fica um pouco perdido nessas indefinições. Um segundo aspecto que é muito, muito importante é o fato de que hoje a gente tem uma tecnologia de comunicação que permite que imagens, né, desse ataque terrível tenham sido disseminadas de maneira imediata, rápida, sem censura, porque a imprensa não é mais um gatekeeper da informação. Então, a gente todo o código de ética jornalística que faz com que sejam escolhidas determinadas imagens que não sejam tão agressivas ou que preservem a dignidade das pessoas, esses filtros jornalísticos não existem, né, no modo como a informação circula hoje em dia. Então, óbvio que isso também gera um impacto nas pessoas que estão visualizando essas imagens, muito mais brutal do que outros conflitos antigamente, em que isso passava por uma edição. E essa edição preservava um pouco o horror da realidade. Tem um lado ruim e um lado bom, entre mil aspas, né? Bom no sentido de que a gente está num contato sem mediação com o que ocorreu, muito mais próximo, portanto, do que ocorreu, e acho que também por isso o impacto disso é tão brutal. A sua pergunta foi bom ela ter falado, porque eu tive tempo de pensar e estava aqui pensando, falando, mas os conflitos, na verdade, têm mais em descomum do que em comum, né? Na verdade, não é como se todos os conflitos fossem semelhantes e esse fosse especial. Eu estava aqui pensando Ucrânia e Rússia, cheio de peculiaridades, sei lá, a região do Sahel na África, Sudão, Colômbia, né? Então, não sei se tem esse caráter excepcional. Com isso, eu não quero dizer que não seja excepcional. O que eu quero dizer é que todos têm suas excepcionalidades, né? Por exemplo, se a gente pegar o último grande conflito que está acontecendo ainda, que é a Ucrânia e Rússia, né? A quantidade de excepcionalidades que tem ali, do ponto de vista de evocar dinâmicas da Guerra Fria, de poder remodelar o mapa da Europa, o primeiro grande conflito na Europa desde o fim da Segunda Guerra. Então, se pegar a Colômbia, a questão da proximidade, a questão do seu conflito latino-americano, essa questão ideológica ainda da Guerra Fria muito presente num registro da política latino-americana e dos partidos da região e os líderes políticos que, inclusive, estão no poder e têm histórias conectadas a isso. Então, cada conflito tem um grande enredo muito particular, muito excepcional em si mesmo. No caso do conflito Israel, que eu já não sei nem de qual conflito a gente está falando, porque tem Israel-Hezbollah, tem Israel-Hamas, tem Israel-Irã, tem Israel-grupos xiitas na Síria, tem várias dinâmicas. O Netanyahu diria que tudo é a mesma coisa, Israel versus Irã. Mas está cheio de peculiaridades aí, né? Eu acho que, nesse caso, as excepcionalidades são, assim, algumas. Primeiro, o fato óbvio de que é um lugar muito significativo para as principais religiões do mundo. Então, existe uma atenção natural, do ponto de vista religioso, cultural, moral, ético, tudo muito envolvido e entrelaçado, né? Outra coisa, eu acho que tem uma narrativa, não no sentido pejorativo que a palavra tem hoje, mas uma narrativa muito forte da história do judaísmo e do povo da diáspora, que finalmente tem uma terra e faz um Estado, e aí encontra esses problemas. Então, isso também é muito catalisador da atenção pública, né? E eu diria que são as conexões também. É um conflito que, embora esteja distante da gente fisicamente, ele é muito conectado porque a gente tem amigos, parentes ligados à região. É um país e uma cidade aqui muito conectada com a região por laços históricos, culturais, culinários, morais, religiosos. Então, não é um conflito distante, né, no sentido total. Então, são vários pontos de conexão e excepcionalidade que fazem esse conflito estar tão aqui, assim, né? A gente sente ele muito, muito presente, né? Pessoal, aproveitando para lembrar que o público pode fazer perguntas. Os profissionais do museu estão aqui nos cantinhos com pedaços de papel e caneta para quem quiser fazer perguntas, só levantar a mão e chamá-los. Bom, seguindo aqui, não há correspondentes internacionais em Gaza. Por quê? Porque Israel proíbe a entrada de repórteres estrangeiros na região.
E, paralelo a isso, tem uma revolta generalizada entre israelenses e muitos judeus, ou pessoas que se colocam nesse termo pró-Israel, que é problemático por N questões, pró-Israel, pró-Palestina, etc., mas que é o uso da informação creditada ao, aspas, Ministério da Saúde do Hamas. Uma questão muito marcante nesse sentido, e de como essa é uma zona cinza, foi a do hospital Ali Arab, no dia 17 de outubro, quando houve uma explosão, e, rapidamente, o Hamas falou em 500 mortos e culpou Israel pelo que havia ocorrido. Depois, descobriu-se que não tinha esse número de mortos, e nem nada perto, e também não havia prova suficiente de que havia sido Israel. E diversos jornais tiveram que voltar atrás e se corrigir, mas, para a narrativa de muitos, e aí no sentido ruim, diferentemente do uso que o Charlot fez agora, o estrago já estava feito. Como cobrir uma guerra em que, de um lado, Israel não deixa jornalistas estrangeiros entrarem em Gaza, e, do outro, a fonte de informação é um grupo terrorista? Ó, você que vai responder primeiro, para a Fernanda poder pensar dessa vez. Justo, é justo. Primeiro, desculpa a vocês, que é estranho, né? Vou ficar de costas aqui. É também assumir um ponto de partida que não é real, de que em outros conflitos não existe esse mesmo desespero por controlar e manipular a mídia simplesmente porque você não é o Hamas ou que você não está envolvido em atos de terror. Eu diria que essa é a tônica dos conflitos, inclusive do lado de Israel. Todo ator envolvido no conflito, ele procura manipular os fatos a seu favor. É um esforço de guerra que pressupõe o controle da informação e que pressupõe a cooptação da mídia de algum jeito e a passagem de informação que, do ponto de vista desse emissor, não tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com obter vantagens militares por uma vitória em cima de um conflito, né? Tanto assim que, dentro das ciências militares, eu gosto muito de falar isso, quer dizer, a guerra não é tão bagunçada assim, ela não é tão espontânea assim, tão incontrolável assim, são pessoas que dedicam anos, são doutores e pós-doutores em como matar e destruir, disso se trata finalmente a carreira militar, estudam evidentemente a manipulação da informação, é óbvio, toda a operação de inteligência, todo o departamento de informação é muito competente, e a gente não deve pensar que só o Hamas é alguém que tenta manipular a informação, isso é um jogo de mão dupla, e os jornalistas trabalham exatamente no meio disso, e é assim em qualquer conflito, também não é nenhuma excepcionalidade israelense. Agora, claro, ali você tem um agravante de não poder entrar, não poder olhar, porque finalmente você não pode verificar e confrontar a informação que você recebe. Esse é um agravante. É um agravante que eu acho que mostra dois problemas. Um é, eu, por exemplo, não me sentiria seguro hoje para ir a Gaza cobrir, por causa do Hamas e por causa de Israel, né? Por causa de Hamas, porque eu acho que não existe abertura para o contraditório dentro do governo que eles exercem na faixa de Gaza. E do lado israelense, eu diria, bom, se Israel nega que exerce o papel de potência de ocupação em Gaza, como explicar o fato de que ela proíbe a entrada de jornalismo? Ou seja, se ela tem o poder de deixar ou não deixar entrar, é evidente que esse é um papel de ocupação, como foi reafirmado pela Corte Internacional de Justiça, que eu acho uma grande contradição da situação israelense, e eu estive lá recentemente, isso foi notado pelos jornalistas, né? Como é que vocês podem dizer que vocês não ocupam e não exercem o papel de potência de ocupação, se finalmente vocês é que dizem que nós não podemos entrar? Então, quem está controlando a região? Mas é isso. Finalmente, o trabalho do jornalista é esse, e no conflito, acho que quem tem consciência do que está fazendo sabe que é isso, que qualquer pessoa que falar com você é uma parte interessada no conflito e que está tentando, na melhor das hipóteses, tirar a melhor versão e fazer circular a informação que seja mais benéfica para ela. Ninguém ali está preocupado com fidedignidade da informação. A questão é que o vilão muda de lado, mas a gente, que é jornalista, sabe que está nessa areia movediça, não? Prestei atenção no que ele falou em vez de pensar aqui agora. Bom, primeiro eu queria fazer aqui um disclosure, que é, eu nunca fui correspondente de guerra. Então, assim, o mais próximo que eu já tive de uma guerra foram conflitos entre o crime organizado e as forças policiais no Brasil. Tá? Essa é que mata muita gente também. Sim. E inclusive, quando comecei isso, foi uma reportagem sobre justamente essa estatística, né, de que morria mais gente nos confrontos entre traficantes e policiais no Rio de Janeiro do que em vários dos grandes conflitos que existiam na época no mundo. Então, enfim, essa dinâmica, né, de como o jornalista se comporta num campo de guerra, eu não posso trazer para vocês, mas eu acho que, assim, quando você tem... Ontem ou anteontem, o Comitê de Proteção de Jornalistas publicou um levantamento que aponta que pelo menos 116 jornalistas e trabalhadores de mídia já morreram
em Gaza desde o início da guerra. O que faz desse conflito o mais letal para a profissão da comunicação desde que o comitê foi criado, em 1992, o que é muito assustador. Por outro lado, assim, e aí a gente pensa, toda vez que um jornalista é morto, um pouco da verdade sobre os fatos se perde, porque as fontes oficiais estão potencialmente comprometidas, né? Assim como quando se cobre um conflito aqui no Brasil, se você ouvir só o lado da polícia, por exemplo, da fonte oficial, você vai achar que todas as pessoas que são mortas numa operação policial são criminosos, como se existisse pena de morte no Brasil de execução automática. Então, por outro lado, é óbvio que é importante que os jornalistas que estejam lá, né, que exerçam, né, o jornalismo com a ética necessária, porque você mesma, né, levantou esse caso em que houve uma reprodução de uma informação sem checagem. Inclusive, a Federação Internacional de Jornalistas depois lançou um comunicado pedindo que essas emissoras que divulgaram essas informações não checadas atentassem para a Carta de Ética do Exercício do Jornalismo, que fala que a pressão temporal e a dramaticidade dos fatos não pode se sobrepor ao método jornalístico de checagem. E, enfim, no mundo que a gente vive hoje, em que a pressão do tempo real, de quem publicou primeiro, de quem tuitou primeiro, parece se sobrepor a isso, quer dizer, é preciso dar uns passos para trás e retomar esses métodos com todo o afinco que eles necessitam para que o trabalho seja bem feito. Agora, me parece um dilema grave, porque, realmente, como que você faz para verificar quando você não tem ninguém no campo? Né? Assim, mesmo não sendo uma jornalista que cobriu guerras, a experiência de você ir aos locais dos fatos e falar com as pessoas, ela não é substituível por nada. E, então, enfim, não sei se eu tenho uma resposta para essa pergunta, como se faz. Eu acho que coloca uma série de dilemas para a prática jornalística. A gente tem algumas agências internacionais que fazem um trabalho mais próximo do campo, apesar de... Eu acho que a Reuters tem gente lá dentro. As agências têm. Então, quer dizer, a Al Jazeera, sem dúvida, mas a Reuters tem publicado bastante coisa, mas muitas vezes com essa referência, segundo o Ministério da Saúde. E aí, quer dizer, o vídeo também que está na rede social pode não ser um vídeo daquele momento, pode ser um outro lugar, um outro tempo, e, enfim, o jornalismo perde muito com essa ausência de jornalistas no campo. E eu acho que muitas vezes, na necessidade de suprir essa necessidade, também a gente tem recorrido muito ao jornalismo declaratório, né? Então, morrem 500 em um hospital em Gaza, diz Hamas. Então, uma forma de tentar... não sou exatamente eu que estou dizendo, mas estou tendo que reportar isso aqui. Sim. O jornalismo declaratório, infelizmente, tem sido cada vez mais presente, não só em casos como esse, em que, de fato, você tem uma impossibilidade de verificação dos fatos, como na política em geral, né? As declarações tomaram conta, assim, de muitas manchetes de uma maneira deletéria para o jornalismo, a meu ver. Eu vou fazer esse disclaimer, né? O que é o jornalismo declaratório, mas é quando você simplesmente reproduz uma aspa. Por exemplo, eu vou repassar algo que o Charlot disse. Ele disse... aspas, Santos é o melhor time do mundo. E não tem nada comprovando isso, claramente não é verdade. E você não deu espaço para o contraditório e você simplesmente reproduziu uma frase que não é fidedigna aos fatos. Nem verificou, né? Porque é isso, se você verificasse, você já nem publicaria alguém falando uma coisa que você já sabe que não é verdade. Desculpa, nada contra o Santos. Não, tudo bem, a gente... Bom, e eu vou aproveitar, então, esse debate sobre o Hamas. Vou continuar um pouquinho aqui com você, Fernanda. Ontem quis ser um pouco sua editora, né, e te dei uma apuração para você ir atrás, porque a Organização das Nações Unidas não considera o Hamas um grupo terrorista. E o Brasil reproduz o que a ONU decide. Então, o Brasil também não tem na sua lista de grupos terroristas o Hamas. E, no dia 9 de outubro, 2 dias depois dos ataques de 7 de outubro, a Folha de São Paulo decidiu adotar essa definição do Hamas como grupo terrorista. Então, Fernanda, você consegue contar para a gente por que e como isso aconteceu e também entender, na opinião de vocês, qual a relevância desse tipo de decisão,
tem efetivamente algum peso na opinião pública? Então, o que eu posso te dizer é o que está publicado. Eu não participei dessa decisão. E ontem, no jornal, ao procurar meus chefes, falando: tem essa informação nesse link. Não, isso aqui é o suficiente. Então, o que eu vou trazer para vocês é o que já foi publicado a esse respeito, que é o seguinte. Segundo o Manual de Redação da Folha, a palavra terrorista deve ser usada para qualificar quem, abre aspas, pratica violência indiscriminada contra não combatentes a fim de disseminar pânico e intimidar adversários. Então, o Hamas já era considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, outros países que eu não vou saber citar aqui, boa parte dos países europeus, e a Folha tomou essa decisão de nomear o grupo como terrorista. Eu achei curioso que, enfim, essa reportagem tem quase 400 comentários, que é uma coisa, assim, em geral, assim, o que a Folha pensa, tal, são coisas que não têm tanta repercussão. Então, é impressionante a repercussão que teve, né, já imediata dessa decisão do jornal de nomear o Hamas como um grupo terrorista. E como a Folha também tem essa tradição de estar sempre aberta ao contraditório, dias depois ela publicou um artigo de opinião do professor de Direito Internacional da FGV, Salem Nasser, que ele escreve que a Folha, abre aspas, para manter-se fiel ao mesmo manual, precisaria se referir a Israel como um Estado terrorista e aos seus governantes como terroristas, de acordo com a sua própria definição. Fecha aspas. Então, a definição de terrorismo é uma definição complicada, porque muitas vezes ela é uma definição política, né? A gente pode se lembrar, por exemplo, que o Bolsonaro chamou os manifestantes antifascistas de terroristas, e o próprio estatuto aprovado pela Dilma, que versa sobre o terrorismo no Brasil, movimentos sociais ficaram muito preocupados, porque seriam potencialmente criminalizados. Por outro lado, é muito importante você nomear, né, as coisas corretamente. Não me parece haver um outro nome para o que aconteceu no dia 7 de outubro do que um ataque terrorista. Agora, isso me parece assim que, por um lado, complica um pouco a situação do conflito, por mais que seja importante dar nome aos bois, porque quem senta para negociar com o terrorista? Você quer fazer um comentário? Gershon Baskin, que fez a abertura aqui do museu. Exato. Ele faz essa mediação, mas a nomeação, qualquer que seja, ela repele, né? Ela repele. Quem vai sentar na mesa com o terrorista para negociar? Não se negocia com terroristas, né? Em tese, a não ser o nosso amigo que esteve aqui na mesa de abertura. Então, ele pode ser um obstáculo para qualquer possibilidade de diálogo. E essa classificação, ao mesmo tempo que ela deslegitima esse grupo, né, porque o terrorismo nunca é uma ação legítima, ele também tende a legitimar ações extremas contra esse grupo. Então, enfim, eu acho que coloca uma série de questões aí no cenário que complicam uma resolução do conflito. Bom, aí, assim, já até meu editor, presta atenção que vai ter um capítulo sobre isso, a gente vai ter que conversar. É que eu acho assim, eu posso até vir mudar de ideia com o tempo, aprendendo coisas e mudando meu ponto de vista, mas hoje eu acho até que eu consigo fazer vocês concordarem comigo, porque é mais uma questão de lógica do que de política até. Você pode falar muito tranquilamente em atos de terror, mas é mais difícil você falar de grupo terrorista, porque não é a única atividade de um grupo. É um ato ao qual ele recorre. Ele faz outros também. Ele também sequestra civil, também bombardeia a área civil, também exerce o governo e administra a vida da população em Gaza. Então, faz um monte de coisa. E faz ato de terror também. O Estado Islâmico tem Estado no nome, pretende ser um Estado. Então, ele faz um monte de outra coisa e comete atos de terror. Então, o que existe, e é fácil dizer, e é fácil conceituar, são atos de terror. Atos de terror são aqueles atos de violência concebidos para incutir numa população justamente o terror, o medo de que coisas possam acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, contra qualquer um.
Então, não é que é um ataque dirigido contra militares que pegou civis, não. É justamente a ideia essa. Qual a ideia de explodir um ônibus, um metrô, um cinema? Qualquer lugar, qualquer momento, qualquer um pode ser detonado. Isso é um ato de terror. Qualquer um pode cometer ato de terror. Pode ser um Estado, pode ser um grupo. É muito fácil entender o que é um ato de terror. Ele não é um ato que... Talvez essa seja a principal característica. Ele não te oferece uma vantagem militar nítida. Ele não te dá vantagem militar nítida. Ele causa um medo disperso, faz as pessoas terem medo de tomar transporte público, as pessoas terem medo de frequentar café. Você dissemina uma sensação de terror na sociedade, mas ele não é, e esse é um elemento importante no direito da guerra, ele não é um ato legítimo no sentido de que ele te oferece uma vantagem militar clara. Você destruiu uma divisão de tanques, você destruiu um quartel, você matou um líder da facção, do grupo armado, do exército. Você não consegue mostrar isso. Então, é muito claro, o ato de terror ele é muito claro. Só que quando você diz grupo terrorista, você resume toda a identidade de um grupo, que pode ser um grupo de luta por libertação nacional, como no caso do Nelson Mandela, pode ser um grupo X, 1000 coisas. E você resume ao ato de terror. E quando você faz isso, é uma forma muito hábil, muito usada, muito manjada pelos políticos e comandantes militares, que é de deslegitimar completamente esse grupo e tudo que ele possa representar. Quer dizer, você não pode existir, porque você é um grupo terrorista. Você está fora do espectro. E isso é muito perigoso, porque, como a gente viu, acho que a África do Sul, felizmente, é um exemplo bem redondo disso, né? O terrorista de ontem foi o pai da fundação de um Estado plurirracial, democrático na África do Sul. Então, essa designação, o grupo terrorista, é muito política. É assim, eu coloco em você um adesivo que te descredibiliza para qualquer coisa. Você é abjeto, você não deve existir. Só que, claro, do ponto de vista do grupo étnico, político, religioso ao qual aquele grupo pertence, ele representa mais do que isso, embora cometa atos que podem ser condenáveis até do ponto de vista das pessoas que esse grupo representa. É possível que as pessoas em Gaza desaprovem os atos de terror do Hamas, como outro dia tinha um artigo no Estadão de um cidadão palestino dizendo isso. A causa palestina é muito nobre. Passar a cerca, ir em kibbutz e matar civis, isso é um ato de terror, isso é condenável. Eu sou palestino, eu não apoio isso no Hamas. Quer dizer, mas se você diz que é um grupo terrorista, você acaba com todo o resto. E esse cidadão que escreveu esse artigo já não pode se conectar com isso. Por quê? Porque ele é terrorista também. E aí vem um segundo problema, e eu concluo com isso. Você passa a dizer que qualquer pessoa conectada com aquele grupo terrorista é alvo legítimo. Então, se a pessoa mora perto, tem uma camiseta, tem um parente, tomou um café com o cara, ele pode ser explodido, porque esses caras são abomináveis. E, com isso, você amplia indefinidamente a tua capacidade de poder de uso da força sem limites, sem boundaries. Porque você passa a designar quem é terrorista e grupo terrorista. E, se você é quem faz a designação, você cola o alvo em quem você quiser, e isso não tem fim. Do ponto de vista da lógica do direito da guerra, não faz nenhum sentido. Então, você pode ser uma pessoa contra os atos de terror, você pode não compactuar, você pode condenar, se opor, combater, matar os terroristas. Mas, quando você faz uma designação de grupo terrorista, você traz para si um poder de legislação que não tem paralelo, é pior que o Xandão. Quer dizer, nem a ONU faz isso, porque justamente conhece esse problema. Você cria um superpoder que é de colar em quem você quiser um tipo de adesivo que oblitera todos os direitos dessa pessoa. Então, ela pode ser torturada, ela pode ser levada para Guantánamo, ela pode ser mantida 20 anos sem uma acusação formal, e depois o coitado é liberado, como aconteceu, e fala, vai se refugiar no Uruguai, não tinha nada contra você, você ficou 25 anos aqui passando fome, vai embora, entendeu? Mas aí não tem sentido. Eu acho que, nesse campo, o Brasil erra em muita coisa, mas nessa postura eu acho que está certo. Eu poderia fazer o resto da mesa aqui sobre essa fala, sobre o caso dos pagers, que talvez seja uma ilustração perfeita dessa fala do Charlot, mas eu vou passar para a próxima pergunta. Por favor. Ontem ou antes de ontem, eu publiquei um artigo, uma análise na Carta Capital sobre os pagers, e fala um pouco disso que você deixou de falar. Então, assim, quem quiser então saber... fala para a gente, né, aqui. Não, é isso. Bom, tudo bem. Não, falo rápido. Todo mundo já sabe, menos a gente. Vou falar rápido. Vocês lêem coisa dos caras lá, eles me pagam. Só para dar um contexto, então. A gente vai falar um passar, que eu prometi que eu não ia entrar nas nuances da guerra, mas é que isso que o Charlot falou, de você designar quem é o terrorista e quem você pode atingir,
foi exatamente o que aconteceu nesse caso dos aparelhos de comunicação, que foram pagers e walkie-talkies, dos membros do Hezbollah. Então, ficou muito essa justificativa do mas se estava com um pager, como você diria que ele é um inocente? Não, e até para devolver aqui o que eu estava falando, quer dizer, então, se eu entendo que esse ataque com pagers foi um ato terrorista, eu vou dizer que Israel é um Estado terrorista, logo ele é legítimo e não pode existir, tá vendo? Já não serviu, não dá. Então, assim, não funciona. Agora, a questão do pager, eu pergunto, ele foi um ato dirigido contra alvos militares? Não, tem 5 crianças mortas. São aparelhos que podem estar circulando em qualquer lugar, estão na fila do supermercado, estão na quitanda, está com gente do lado, podia estar dentro de um avião, podia estar dentro de um metrô. É um explosivo. São centenas de explosivos detonando num país na mão de sabe-se quem, né? Então, assim, aí já tem uma violação da regra da guerra, que é você tem que fazer uma ação que seja dirigida contra um alvo militar legítimo. Morreu civil sem querer? Bom, podemos até discutir. O direito da guerra até tem a figura do dano colateral. Agora, eu vou inseminar milhares de explosivos num país e eu vou detonar eles em algum minuto. Bom, morreram centenas de pessoas, a gente nem sabe quem é, né? No supermercado, em meio de transporte. No que isso difere da pessoa que vai com um explosivo no corpo, vai lá e se explode num lugar, na frente de uma embaixada, de um negócio? É a mesma coisa. Então, assim, tem um alvo claro definido? Não, não tem, só tem no discurso. É para matar o Hezbollah. Mas, na prática, não é um ataque dirigido... dissemina a sensação de terror na população, de que isso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, contra qualquer um, dissemina essa situação. Oferece uma vantagem militar significativa? Não. Oferece uma vantagem militar? Oferece. Ela é significativa? Não, não é. Ela é aleatória. Claro que se eu pulverizar napalm sobre um país, eu vou ter vantagem militar, porque no meio vai morrer alguém que me interessa, um cara do Hezbollah, mas ele é desproporcional, é um meio desproporcional, ele é muito extensivo na sua destruição e muito inacurado, muito impreciso. E é claro que no meio disso eu vou dizer, mas matou o Zé e o Antônio. É óbvio. Se eu varrer esse bairro inteiro com um tapete de bombas, eu também vou dizer que matou o José e o Antônio que me interessavam, mas foi totalmente indiscriminado. Então, eu argumento que é um ato que viola a lei da guerra, porque ele não tem um alvo definido, não oferece uma vantagem militar significativa clara, ele é desproporcional, e digo até que pode ser questionado se não é terrorismo, porque ele dissemina a situação de terror na população, que ataques acontecem com objetos civis em área civil sem um alvo militar claro. Bom, não, só queria complementar, trazendo um pouco para um exemplo que é mais próximo, né, da minha atuação, que é quando a gente nomeia determinados grupos de certas maneiras, você legitima ações extremas contra eles, que é o caso, por exemplo, de ações policiais em que, historicamente, muitas pessoas eram mortas e a versão oficial era assim, olha, eram traficantes, eram criminosos. E a população meio que aceita isso, né? Aí, não sei quem aqui vai lembrar, mas em 2004 um fotógrafo do Dia estava no Rio de Janeiro acompanhando uma operação de um helicóptero e ele flagrou um grupo de policiais com 2 meninos bem jovens, tipo 12, 13 anos pareciam, desarmados. E numa série de fotos ele mostrou os meninos sendo abordados pelos policiais, os meninos rendidos, sem nada, sem arma, sem nada, e depois os corpos desses meninos sendo levados pelos policiais para o pé do morro. E, a partir desse momento, e só a partir dessas fotos, que a cobertura de mídia no Brasil passou a dizer que as pessoas mortas em operações policiais eram supostos criminosos, né? Então, assim, essa nomeação essas generalizações, elas de fato legitimam junto à opinião pública ações extremas que ficam sem questionamento nenhum, até que acontece um caso como esse, até que uma criança é morta, e aí assim a gente começa a relativizar um pouco essas histórias. Charlot, depois de meses cobrindo esse conflito, depois de ter publicado uma longa série de reportagens na Folha, inclusive sobre as regras da guerra, você esteve em Israel recentemente. Queria que você contasse um pouco para a gente o que mudou em você após estar lá, se algo mudou na sua forma de cobrir esse tema. E mais uma pergunta. Quando você voltou, você sentiu que teve alguma nuance, algum tema específico sobre o qual você tenha sentido vontade de falar e não tenha encontrado espaço no jornalismo brasileiro? Mudou muito, eu nunca tinha ido para Israel, que era uma vergonha para mim, porque eu tratava do tema, eu não tinha tido oportunidade, eu fui convidado, mas morava em Paris, não deu para ir, enfim, dessa vez, finalmente eu consegui, mudou completamente a minha visão. Isso
para um repórter é muito óbvio dizer, né? Você finalmente vê as coisas e tal, e você tem um tipo de apropriação dessa dinâmica que só é possível realmente visitando, né? Que é a famosa empatia, né? Agora fica me faltando uma viagem para Gaza, porque é a mesma expectativa de fascínio, né, do ponto de vista jornalístico, né, de pôr a mão no objeto do seu estudo, né, do seu trabalho. Foi muito impressionante. Eu, por exemplo, não conseguia dimensionar muito bem o que tinha sido os ataques de outubro, né? Conseguia relatar o que tinha sido do ponto de vista numérico, do ponto de vista da dinâmica do acontecimento, mas eu não tinha me apropriado desse sentimento. Ele não reverberava em mim. Eu não entendia. Pude entender, e eu acho que tem coisas que a gente só entende assim, né? Mergulhando com as pessoas, entendendo uma porção de fatores subjetivos que eu entendi sobre outubro. Por exemplo, traumas passados de gerações. Então, pessoas que cresceram e nunca experimentaram essa sensação de agressores chegando em casa, batendo na porta, ouviam do pai, ouviam dos avós, cresceram com isso, têm um medo subterrâneo desse negócio. E, de repente, esse grande mal absoluto, meio idealizado, finalmente bateu na porta das pessoas. Aconteceu. Essa materialização de um trauma geracional que é passado de gerações. Eu acho que isso, para mim, pareceu evidentemente muito forte, né? Então, um caldo cultural no qual essa presença invisível está ali, né? Como se algum dia pode acontecer de baterem na sua porta porque nós somos judeus e isso aconteceu e nós estamos sujeitos a isso. Esse sempre foi um mal idealizado, foi um mal perfeito, foi assim, o dia que isso aconteceu, eu não sei o que será de mim, isso é o grande assunto da minha vida. E aconteceu, e os caras fizeram uma coisa muito parecida nesse sentido de chegar na porta da casa das pessoas, e eu fui nessas casas, por isso eu digo de forma tão enfática, e bater, e disparar na fechadura, e forçar a porta, e medir forças com quem estava do outro lado, e a pessoa levar para a cama uma faca de cozinha. O cheiro de queimado. Tudo queimado, e os colchões metralhados, e o sangue no chão, e tudo isso ainda está lá. Parece que ninguém sabe muito bem o que fazer com isso. Enquanto isso, mostram para os jornalistas para ver se acontece o que aconteceu comigo, que é de olhar e falar, puta, é assim então, né? Então a gente conversei com pessoas que estiveram sequestradas, com um senhor, na verdade, que teve sequestrado pelo Hamas desde outubro. Então, claro, é isso. Se vocês querem fazer alguma coisa pelo jornalismo, pelos jornalistas, no sentido de convencer eles, no sentido de passar uma visão de mundo para eles, levem jornalistas para ver as coisas sobre as quais vocês falam. Ponto final. Eu fui convidado por uma organização sionista chamada Stand With Us. Liguei para as minhas amigas que trabalham e falei, vocês acham bom? Essas pessoas são confiáveis? Isso é legal. Olha, eles são assim, são assado e tal, decida. Eu decidi, eu falei, essa é a oportunidade que eu tenho de ver. Não me encheram o saco. Simplesmente me pegaram e disseram, olha, fala, vai ver, conversa com essa pessoa. Então, não me disseram mais nada. Eu já fui assessor de imprensa, eu sou assessor de imprensa até. Trabalhei na Cruz Vermelha, eu dizia, a melhor coisa que você faz com um repórter é levar e deixar, e sai, fecha a porta e deixa o cara falar, deixa ele ver, não precisa fazer nada. Então, assim, esse contato com a realidade é muito forte. Agora, o que ficou da volta e tal? Eu também me apropriei de uma dor que eu acho que é muito da cultura judaica, que é essa de sentir que a sua dor não tem voz, não tem vez. Eu senti isso, foi muito mágica essa percepção. Estou falando de uma coisa muito psicanalítica, que é que eu voltei muito impactado, muito mexido com isso, mas eu voltei fora de timing jornalístico. Eu voltei com uma história de outubro que já não estava em evidência. A história em evidência era a destruição de Gaza agora. Então eu voltei falando sozinho. Eu voltei e eu não tinha interlocutor, nem a minha esposa. Eu dizia, olha, foi terrível outubro. Ela dizia, mas outubro, isso que é 30 mil mortos em Gaza. Eu dizia, bom, tudo bem, mas o que eu faço com isso? Eu fiquei muito desamparado. E eu lembro de ter comentado com a minha analista, falei, sinto uma angústia de ter presenciado coisas muito importantes que são desimportantes do ponto de vista jornalístico agora. Elas estão fora de lugar, fora de tempo, já foi. O assunto agora é outro, agora é muito grave. O que eu vi ali com centenas tem 30 mil. Então, eu vou levar isso para onde? E ela falou, olha, eu participo de grupos de conversa entre pessoas judias, judaicas, e essa é a sensação que eles têm. Que eles trazem consigo uma dor que não tem razão moral de ser dita porque existe um sofrimento maior em Gaza, sei lá o quê.
E eu experimentei isso. Eu experimentei isso de um ponto de vista jornalístico, porque o que eu poderia fazer com isso é matérias, que é o que eu faço. Eu publiquei na Folha 3, 4 matérias, sei lá, mas eu fiz um relato um pouco mais denso, que eu acho que não é bom, e fiquei com isso meio engasgado, e tampouco teve muito interesse por isso. Então, acho que eu tive uma experiência muito judaica nesse sentido, do arco inteiro e por isso digo, eu queria ir para Gaza e passar o mesmo sofrimento em relação ao outro lado, que eu sei que existe também, mas foi essa a minha experiência com Israel. Bom, baseado um pouco no que a gente ouviu, Fernanda, vou te passar uma pergunta aqui do público, mas Charlot depois fica à vontade para comentar. Há proporcionalidade na dor? A cobertura não pode agudizar e fortalecer o preconceito de alguma maneira quando a gente confronta dores tão pessoais? Eu acho que não dá para comparar a dor, né? Eu acho que é muito difícil, né? Jornalisticamente, eu acho que é uma coisa que não se deve fazer jamais, né? Cada dor é uma e cada dor tem só sabe quem sente, né? Então, acho que não é papel do jornalismo colocar régua na dor de ninguém. Se é que eu respondo a pergunta, sim, de uma maneira rápida, mas eu... A grande sacada que eu tive foi de que as dores coexistem. É uma frase muito simples, mas a gente tem que repetir ela algumas vezes e mentalizar isso. As dores coexistem, elas não estão competindo, elas não se anulam, elas simplesmente coexistem. Então é perfeitamente possível, tanto é possível que é o que acontece, que os dois lados, vamos dizer assim, tem mais de dois, mas enfim, os dois lados sentem dor, ponto final. Então, por exemplo, eu lembro de ter ido no fim da viagem, e a gente faz uma viagem como essa segurando as pontas, porque a gente quer poder funcionar, né? A gente não quer deprimir, a gente precisa cumprir uma agenda, encontrar pessoas e ver coisas que a gente não quer ver, e você fica ali durante dias, né? Fala, bom, que será amanhã, né? Vamos nessa e tal. E você sabe que no último dia a gente foi num hospital conversar com a chefe da área psiquiátrica. Claro, durante toda a viagem eu dizia para as pessoas, mas você não pensa no que está acontecendo em Gaza? Você não viu o que aconteceu ontem? Você não viu que tem 30 mil mortos? Como é que você lida com isso? E a pessoa ouvia aquilo e dizia, como assim? Eu sei, mas é que eu estou ofuscado pelo... Desculpa, eu estou traumatizado. Né? Eu entendi o que você falou, mas eu não... E nesse hospital psiquiátrico, as situações de guerra, eu acho que tem muito isso, né? De estresse, na verdade. Às vezes, um fato aparentemente menor, ele é muito detonador. Essa chefe do serviço psiquiátrico falou bastante sobre coisas do tema e tal, mas em algum momento ela falou assim: a gente está tendo, por exemplo, um número enorme de pessoas que estão tendo um problema em casa porque os filhos estão mijando na cama, filhos grandes. Me pegou, fiquei mal. E falou: meu filho subiu na cama e não desceu durante 3 dias. Não desceu da cama. Calcular isso com criança, assim. Ah, bom, Gaza... Claro, se eu for em Gaza, provavelmente eu vou trazer histórias piores. Mas quando você sente isso, eu tenho um filho, você fala, é isso, né? Isso me pegou mais do que os grandes bombardeios e essa coisa, que já está tão plastificada, né? A gente está tão insensível para isso. E, de repente, te trazem uma coisa minúscula, assim, que você fala, não, isso eu sei o que é. Isso eu sei o que é um filho voltar a mijar na cama, um filho que sobe na cama e não quer descer mais, não quer ir para a escola, isso eu consigo entender. Então é isso. Como é que você vai comparar essa dor com a dor de uma família que foi evaporada num bombardeio israelense? Eu não sei como é essa dor. Então, não tem como medir a dor. A gente mede números, né? A gente mede ações, a gente mede números de mortos, mas o que não quer dizer que eles vão gerar sofrimento no maior número de pessoas, mas a intensidade do sofrimento de cada um não é algo que a gente pode mensurar. E, às vezes, um ato menor pode provocar uma dor mais forte numa pessoa do que em outra, né? Enfim, isso é imponderável. Aqui tem uma pergunta que ela é talvez um pouco mais psicanalítica, mas acho que tem a ver com o que a gente está falando. Os jornalistas buscam relatar fatos, mas por trás de todos os fatos existem movimentos invisíveis aos olhos e a consciência da maioria que faz e faria toda a diferença na compreensão dos fatos. Como lidar com as informações dos fatos sem conhecer a manipulação e a força do invisível? Que eu acho que, se eu fosse traduzir em 3 linhas, que essa é uma pergunta muito profunda, será que o jornalismo está sendo capaz de colocar essas nuances tão delicadas? O jornalismo brasileiro, claro, né, está sendo capaz de passar essas nuances e tentar falar sobre essas diferentes dores, em vez de falar só de números?
Acho que o problema da gente não ter acesso aos territórios, né, eu acho que complica. Quer dizer, a gente tem acesso ao território do Estado de Israel, mas não tem acesso ao território onde tem outras vítimas dessa guerra que não estão sendo ouvidas, né? Então, voltando a esse exemplo que eu retorno, porque é aquele que é mais familiar para mim. Uma coisa é você dizer que, numa ação policial, morreram X pessoas. Outra coisa é eu ir lá entrevistar o irmão da Maria Eduarda, que é uma menina de 13 anos, que foi assassinada por um tiro na quadra da escola. Você dá uma dimensão, né, humana que, obviamente, e que fica invisível nas estatísticas, no relato, né, oficial, nos números da operação, enfim. O fato dos jornalistas terem pouco acesso a um dos lados do conflito prejudica o trabalho do repórter, que é aquele de ouvir as pessoas em campo, verificar os fatos, mas ouvir as pessoas, né, e trazer a dimensão humana, né, das notícias. Isso não está acontecendo como deveria. Charlot, eu vou emendar outra antes de deixar você responder, porque eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? A pessoa aqui pergunta: foi dito que aquele palestino que escreveu o artigo que você mencionou, que falou contra o Hamas, já é, de certa forma, penalizado pelos demais, né? Já entraria mas nasceu em Gaza. Você comentou um pouco sobre isso. Da mesma forma, a pergunta: como o jornalismo poderia ajudar no apoio a deslegitimar um governo de extrema-direita em Israel, que mais de 75% da população israelense e de todos os judeus do mundo que não se sentem representados por ele? Não, eu tenho uma visão muito tradicional do jornalismo. Eu acho que isso não é papel do jornalismo, isso é papel do eleitor israelense. A gente não tem nada a ver com isso. Mas isso acontece toda semana, e aqui isso não vira notícia. O quê? A desaprovação dele? A desaprovação, as manifestações massivas, isso não é tema do jornalismo aqui. Não, ele é tema do jornalismo brasileiro a partir de um recorte editorial que interessa ao leitor brasileiro, que não é o mesmo do leitor israelense. Da mesma forma que as dinâmicas no interior de muitos outros países aparecem aqui ou não aparecem, porque a função do editor é imaginar qual é o interesse do leitor daquele jornal, que é um jornal brasileiro. Então, obviamente, você não vai ter uma cobertura da dinâmica política israelense como faz o Haaretz, você não vai ter as nuances e a cotidianeidade da coisa, né? Então, o que sobressai? Os grandes, novamente, né? Jornalismo, espaço exíguo e opções. O que sobressai? Grandes acontecimentos. Pagers explodindo, bombardeio contra o hospital. O varejo da política, a questão da política interna, ela está muito em segundo plano, terceiro, quarto plano. Agora, são opções que o editor tem que fazer e não tem drama nisso. Evidentemente que 1 milhão de coisas ficam de fora e entra 1, 2, 3 coisas no jornal. Quem aceita um cargo de editor aceita fazer isso. É assim que funciona. E não porque isso corresponde a um desejo do editor. É porque o editor está trabalhando no que imagina que seja o melhor interesse do leitor. Se eu tivesse convidado, estivesse aqui na Embaixada do Sudão, alguém ia estar me encrespando porque o jornal faz tanto tempo que não fala do Sudão e o Sudão está em conflito. Eu ia dizer, bom, mas é que as pessoas não estão interessadas assim, tanto assim no Sudão. Aí amanhã me convidam para a Embaixada da Colômbia. 50 anos de conflito armado, processo de paz, não dão uma linha faz 6 meses. Bom, as pessoas não estão tão interessadas. Então, o jornalismo tem esse problema, vamos dizer. Ele tem um espaço exíguo, uma atenção na qual ele precisa selecionar os assuntos, e essa seleção é dada com base no que é mais grave, no que é mais urgente. Então, num contexto de conflito, é mais urgente falar de pagers explodindo e da dinâmica do conflito com o Hezbollah, para onde isso pode ir, se pode se alastrar na região, do que o fato de que todo dia tem manifestação contra o Netanyahu. Então, acho que é tão simples quanto isso. Agora, só para dar um pitaco na pergunta anterior, vamos combinar que uma coisa muito importante do jornalismo é a mera informação. O que, quando, onde, como, quando e por quê. O jornalismo cumpre essa função e a gente tem que prezar por isso, valorizar, lembrar que é quem faz isso. Então, daqui a 50 anos, você voltar lá nos arquivos do jornal, você vai saber que dia tal teve um ataque assim, que tal e tal. Essa informação dura, a gente dá de barato que ela dá em árvore, assim, que ela faz parte do panorama. Não faz, isso é trabalho jornalístico. Mas é que a gente gosta mais de polemizar e discutir o aspecto analítico, interpretativo e opinativo do jornalismo, que se sobressai, sobretudo hoje na televisão, praticamente é só opinião.
Então, aí é onde está a eletricidade, a gente tá, mas assim, nós jornalistas temos uma função fundamental, que é registrar o fato da maneira mais objetiva possível, e a gente está falando quando explodiu, quem disparou, o que diz um lado, o que diz o outro, o que diz uma vítima. Isso é história viva, e alguém tem que fazer esse registro para que daqui a anos e anos a gente possa voltar e fazer um museu colando na parede notícia de jornal de como eram as coisas antigamente. Então, o jornalismo não é que ele só se perde nessa captação do humor geral, ou se ele conduz a opinião. O jornalismo também tem um papel fundamental, que é do registro do fato, do registro da história. Esse é um trabalho bem invisível, bem ingrato, que não faz muito sucesso no debate, mas é 80%, eu diria, do sofrimento de fazer jornalismo. Fernanda, bom, eu vou juntar aqui uma pergunta minha com essa última pergunta e outras que surgem do público, mas a gente sabe que existe um grande mito no jornalismo, que é o mito da imparcialidade. Ela não existe, gente. Desculpa se alguém ainda tinha essa ilusão, não existe. Porque nem todo mundo sabe, mas jornalistas ainda são seres humanos, né? Todos os seres humanos têm convicções, princípios. Então, queria que você falasse um pouco, como uma repórter de direitos humanos, se é possível reportar casos tão dolorosos sem deixar a emoção ter um papel maior na cobertura, né? Você falou bastante, mas é o que a gente fala, de uma criança preta que morreu no Brasil, vítima de uma operação policial. Tem uma dose de revolta, né, que entra em cena. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Sim, acho que a imparcialidade total ela é impossível para qualquer ser humano, né? Mas o exercício do jornalismo é uma busca da imparcialidade possível. Então, eu como repórter, tento me abrir e me despir dos meus preconceitos quando eu vou abordar qualquer assunto, de estar aberta para o que eu vou receber, para o que eu vou encontrar, para as pessoas com quem eu vou falar. E acho que é possível chegar muito próximo desse ideal inexistente da imparcialidade com esse exercício de abertura para o desconhecido. E posso dar um exemplo concreto aqui. Eu, como jornalista que lida com direitos humanos, perdi a conta de quantas vezes eu citei o massacre do Carandiru ao longo de reportagens sobre violência policial na minha vida. Até que um dia caiu no meu colo fazer a primeira entrevista com um dos policiais da ação, que nenhum deles nunca tinha falado à imprensa. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, como é que eu vou entrevistar essa pessoa? Como é que eu vou ouvir um relato de alguém que cometeu isso, que é uma referência de violação de direitos humanos no Brasil? E, enfim, quem tiver curiosidade pode procurar Fernanda Mena, Carandiru, em Coronel. Enfim, eu tenho certeza que eu ouvi ele de uma maneira imparcial, e eu fiquei até falei, gente, o pessoal dos direitos humanos nunca mais vai falar comigo, agora eu vou perder todas as minhas fontes, porque como é que eu entrevisto e dou um espaço para um outro lado desse tamanho, que contou a versão dele, de como ele se sentiu desamparado depois pelo Estado, que ele estava obedecendo ordens, da banalidade do mal total, naquela conversa. Então, talvez eu seja um pouco idealista, mas eu acredito que, no exercício do jornalismo, você consegue buscar essa imparcialidade assim, ativamente. Porque, se você deixar rolar, óbvio que revolta. Né? Mataram uma criança na quadra da escola, mataram 111 presos que estavam encarcerados. Se você se preocupa com essas questões de direitos humanos, isso são coisas que mexem com o seu emocional. Mas, na hora de exercer o jornalismo, lidando com esses fatos, o exercício é de tentar se afastar das suas próprias emoções o máximo possível, ainda que, né, seja impossível aplacar totalmente aquilo que você sente, mas é possível tentar se aproximar o máximo possível dessa abertura para o que você vai encontrar. Não sei se você concorda comigo. Não, só uma palavrinha. Eu costumo dizer que eu me preocupo mais com equilíbrio do que com imparcialidade, neutralidade. Mas imparcialidade tem a ver com equilíbrio também, né? Não só de você ouvir diversos atores que estão envolvidos num fato, como de você não contaminar a maneira como você vai demonstrar aquelas informações
na hora de escrever, nem na hora de entrevistar. Claro, na hora de entrevistar, a sua opinião está ali. Você, né, você vai fazer perguntas que também têm a sua vivência e as suas ideias. Mas, na hora de reproduzir... Não, concordo contigo. O que eu me esforço é que é difícil ter um veículo que tem espaço para fazer isso. O Nexo tinha, era uma característica que eu prezava. Então, vou dar um exemplo bobo. Quando eu falava de Venezuela, por exemplo, que é um assunto bem binário, quando eu escrevia o ponto de vista do governo, eu brincava assim comigo mesmo, como é que eu posso descrever da maneira mais competente possível a forma como essa pessoa vê a realidade aqui? Então, dizia, do ponto de vista do governo, daí eu escrevia assim como se as pessoas fossem ler e dizer, esse é realmente o que eu penso. Quer dizer, o problema é que a oposição vê a situação de tal forma, e daí eu fazia a mesma coisa do outro lado, né? Então, acho que essa é a forma é o recurso que a gente tem quando tenta escrever de forma objetiva, ou imparcial, ou equilibrada, né? No sentido de não contaminar, no sentido de não pesar, né? E aí você faz as duas partes terem voz. É claro que você tem sua opinião sobre quem... E é claro que você também não é idiota, você detecta qual é o cinismo envolvido. Então, para voltar ao assunto de Israel, quando Netanyahu diz certas coisas, eu digo, bom, eu entendo porque ele está dizendo isso, mas justamente nem ele pensa isso. É óbvio que ele vai tomar banho em casa, ele calcula o desvio, né? Ou seja, eu estou atirando ali, mas... E do outro lado também, enfim, os atores têm seus políticos, sobretudo, têm suas agendas, né? Mas a gente trata de exprimir isso da forma... E sem se omitir, né? A famosa frase, um lado diz que está chovendo, o outro lado diz que está sol. A função do jornalismo é pôr a mão para fora e ver se está caindo água ou não. Então, a gente também tem esse papel onde a gente não pode se esconder, né? Uma pergunta bem interessante aqui. A partir das colocações sobre o interesse do público, o inverso também não seria verdadeiro? Que é o jornalismo que também produz o interesse? Tomara. E aí vou juntar aqui com uma questão particular desse conflito, que é o tema dos reféns. Que, quando você está em Israel, você não consegue dar um passo na rua sem pensar nos reféns. Para quem não esteve lá nesse período, cada parede tem dezenas de fotos, os prédios altos têm banners gigantes, sempre pedindo, tragam-os de volta agora, as manifestações, esse é o maior grito de ordem, agora, agora, agora. E esse é um assunto muito pouco tratado no Brasil, por exemplo. Acho que talvez essa tenha sido uma parte importante da sua agonia. Então, juntando um pouco esses dois temas, né? Como que o jornalismo também não pode produzir o interesse, não pode chamar a atenção para um aspecto tão relevante dessa guerra, que é 101 pessoas ainda estão dentro de Gaza? Não, tomara, essa é a grande ambição. Não é? Ficou parecendo óbvio que o jornalismo tem um papel passivo de corresponder plenamente ao interesse da audiência. Não é bem isso. Tem uma grande ambição de propor ao leitor uma visão de mundo que a gente, enquanto corpo editorial, hoje eu não sou empregado de jornal nenhum, estou falando a gente num plural majestático, uma visão de mundo que a gente acha que é a melhor, que é interessante para o nosso leitor, e a gente espera que os leitores venham a aderir a esse clube de pessoas que querem olhar as coisas por esse prisma, seja porque concordam, seja porque se sentem confrontadas e gostam de pôr à prova a sua visão de mundo, mas, enfim, o jornal, claro. E aí eu falo o jornal, né, uma linguagem totalmente dos anos 90. Né, as pessoas hoje nem recebem jornal em casa, só eu acho que assino. Minha mãe levantou a mão, ela disse que assina, ainda cheguei na casa dela hoje e falou, você viu que a Folha mudou de formato? Não. Leio online. Que bom, obrigada. Alguém tem que assinar para a gente poder trabalhar lá também. Pagar o colégio. Não, mas é isso, o jornal propõe uma visão de mundo, né? Agora, quando eu digo de peneirar a notícia ali, o que é, o que não é um diálogo com esse leitor, mas não é totalmente passivo. Agora, a questão dos reféns, para não me alongar muito, é isso que eu dizia do jornalismo. Quer dizer, você não vai ficar 300 dias, todo dia, falando que tem gente sequestrada. Não, isso jornalisticamente não funciona. Explodiu o Beeper, o assunto é esse lá, explodiu o walkie-talkie, sinto muito. Se alguém for libertado amanhã, aí sim, vai ser notícia. Enquanto não é, não é. Sim. Mas assim tem um meme desses de WhatsApp que eu adoro, que é assim, está escrito, muita desgraça para pouco jornalista. E eu acho que é uma realidade que a gente vive hoje. As redações encolheram muito, quer dizer, a internet você publica, né, espaço infinito, a edição de papel, né, cada vez menores e tal, mas existe uma falta de capital humano mesmo nas redações, de dinheiro, sem dúvida, né? Por isso que tem menos gente. Então,
quer dizer, as matérias mais profundas ou uma matéria especial, porque não, assim, não dá para a gente pensar que toda vez que tiver uma manifestação contra o Netanyahu, isso vai estar nos jornais brasileiros. Mas poderia ser, se isso é uma realidade cotidiana ou que está acontecendo com uma frequência, tinha que ter uma matéria que retratasse essa realidade, né? Então, se isso não está acontecendo, é uma falha jornalística dentro desse meme aí que eu estou falando, que eu acho que é muito menos intencional do que pode parecer para quem tem, né, tendência a teorias conspiratórias, mas é muito mais falta de gente para fazer essas coisas do que... E aí, nesse sentido, concordo com o Charlot, é isso. Quando for libertado o próximo refém, esse assunto vai ser retomado. Se a próxima manifestação tiver algo de extraordinário, seja pelo número de pessoas, seja porque Netanyahu reagiu e deu uma declaração sobre isso, capaz disso estar também. Então, essas decisões jornalísticas são muito pautadas pela relevância e pela capacidade de produção de notícia. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo para ler a próxima pergunta, que é muito maravilhosa, mas você começou falando de um artigo, né? Nas primeiras perguntas você comentou sobre um artigo do Saleem Nasser. Eu ouvi um debate que ele participou e ele diz muito claramente nesse debate, e em muitos artigos que ele publicou, que o que aconteceu em 7 de outubro foi um ato, uma resposta, não um ato terrorista, e legitima o que aconteceu. Que a minha diretoria que é assim, todo mundo viu. Resistência, obrigada pela palavra. E a gente, decolonial. E a gente vê que o jornalismo ele está tão precarizado e sem pessoas em loco que ele fala assim, já sei, tive uma ideia. Toda péssima ideia começa com a frase tive uma ideia, saibam disso. Tive uma ideia. E se a gente chamar um colunista convidado para escrever sobre esse assunto? Aí o que a gente vê? A gente vê gente falando que 7 de outubro foi resistência, a gente vê pessoas falando que o que aconteceu no Brasil em 64 foi uma revolução. Isso está em todo lugar, o esgarçamento da nossa democracia, as cordas foram esticadas, e eu acho que o jornalismo ele foi responsável, mas também é muito influenciado por isso. Então, queria ouvir de vocês, se vocês entendem que deve haver uma responsabilidade do veículo jornalístico, para a gente não ficar só no jornal, para a gente mostrar que a gente é jovem, sobre quem publica nele, ou quem dá opiniões ali. Por exemplo, alguém que nega que o 7 de outubro teve essas proporções ou que ele foi um ataque terrorista. Eu acho, pessoalmente, que sim. Agora, a Folha tem uma tradição de ter um espaço aberto, que foi aonde esse professor escreveu, que não é a convite, tá? São artigos que são submetidos ao jornal. Então, ele provavelmente submeteu um texto ao jornal, e esse espaço já viu membros da família Bolsonaro publicarem, isso gerou uma grita imensa, né, de leitores. Mas esse é um princípio do jornal, de ter esse espaço aberto para qualquer pessoa que queira publicar um texto ali, obedecendo alguns critérios básicos que talvez, né, pudesse ser estudado, um critério do que chamaríamos? Não, acho que as novas regras, né? Tipo, os debates sempre tiveram regras, até que a gente vê que as regras não servem mais porque um candidato está dando cadeirada no outro e está chamando o outro de Jack, e essas regras não servem mais. A regra, por enquanto, é esse espaço aberto e as críticas que acompanham essa prerrogativa. Não sou dona do jornal, né? Talvez o jornal da Fernanda Mena tivesse outra característica, mas lá é assim. Bom, eu menos ainda, mas eu posso dar minha opinião. Quer dizer, eu vou dizer duas coisas. Uma, eu não concordo com essas coisas, e eu tento, de maneira muito quixotesca, exercer algum papel no jornalismo, e fiz isso sobretudo na CNN, muito quixotesco, né? De talvez reconstruir ou inventar um lugar possível de conversa divergente. Desculpa, é simples, sabe? Eu não concordo em nada do que você pensa. Vamos conversar aqui, né? Vamos conversar. E eu acho esse espaço importante, sabe? De trazer a coisa à luz, saber o que as pessoas estão pensando. Eu não tenho medo disso, entendeu? Agora,
Então, assim, do ponto de vista de opinião, eu sou muito extremo, eu me reconheço muito liberal nesse sentido. Eu não tenho problema com opinião nenhuma, com uma pessoa me dizendo, estou dizendo no plano pessoal, uma pessoa me dizendo alguma coisa, eu não me agrido com nada, eu fico fascinado, inclusive, eu fico fazendo pergunta para a pessoa, eu quero mais que ela fale, se ela acredita em ET, se ela acha que foi revolução, me conta como é que você funciona, eu acho isso incrível. Aliás, por isso eu sou jornalista, né? Tem um amigo que dizia, eu sou jornalista porque quando eu era pequeno, meu pai era português, dizia, não abra esse armário que tem um monstro dentro. Ele corria lá e abria. É um pouco isso. Então, o Hitler vai dar uma entrevista, puta, me leva lá. Eu não tenho problema com o que as pessoas pensam. Agora, outra coisa é quando você é uma instituição, né? Quando você é um meio editorial, etc. e tal, porque você dignifica as pessoas que você publica e de alguma maneira, você referenda essa pessoa como uma voz válida. E eu acho que aí precisa ter um esforço, é muito desafiador para o jornalismo, mas precisa ter um esforço de determinar qual é o espectro concebível para ser dignificado, para ser participante. Porque se tua opinião é excessivamente marginal, sinto muito, então você é do movimento político punk, você é da contracultura, você é do subterrâneo, você é underground. Vai construir a tua... Tantos movimentos culturais relevantes tiveram esse lugar marginal, mas você não pode estar sendo credenciado como uma voz válida, né? Eu acho que é natural que um veículo exerça esse tipo de controle editorial. Mas, no plano pessoal, para mim, não tem limite. Se o que a pessoa quiser me dizer, eu estou ouvindo. Se eu for publicar, se o jornal vai publicar, isso é uma outra história, né? Aí já passa no plano público, no plano editorial. É desafiador. Eu não acho que eu não lembro desse artigo, não li do Sala Inácio, mas se ele disse isso, eu não acho problema. Quando o Breno Altman fala coisas assim, eu não acho um problema. Eu quero saber. Quer dizer, a sociedade tem isso, o Brasil tem isso, a pessoa é representativa, tem um número grande de pessoas que segue, ela mobiliza um setor político, eu quero saber. Eu acho que as pessoas têm que saber, inclusive para saber contra o que se colocar. Né? Senão vamos ficar só entre iguais. Né? Depois eu vou te mandar uma figurinha no WhatsApp, que é ótima, que é assim... Maluco, eu. Aí tem um maluco dançando e a pessoa ali. Não precisa bater palma, mas é ouvir, brincadeira, né? foi só uma piada. Porque bater palma é aprovar, mas você não precisa aprovar, você pode só É que você ouvir. ficar perguntando, é isso, você dá o ritmo pro doido falar, ué. Dançar. É boa a tua pergunta, porque eu passei por isso e ouvi isso de editores meus em algumas publicações. E a frase era exatamente essa, era o início... Veja só, eu trabalhei numa publicação, não vou ficar falando nome, era o início de manifestações pelo impeachment da Dilma, eu fui entrevistar o Kim Kataguiri quando ele não era ninguém, e eu entrevistei porque eu falei... Hã? Defendi o nazismo abertamente. Defendi o nazismo abertamente? Bom. Entrevistei ele sobre a visão política dele, falei na publicação que eu trabalhava, essa pessoa é relevante, ele mobiliza uma parcela importante da população, ele vai ser alguém politicamente, é importante mostrar o que ele pensa. Isso é bater palma para maluco dançar, me disseram. O cara se transformou deputado, hoje é uma voz relevante. A gente precisava saber o que ele pensa, a gente precisava detectar o que estava acontecendo? Precisava. É função de jornalismo dizer, não, isso não vou olhar. Então, é um dilema. Agora, disso se trata a profissão. Eu odeio a palavra polêmica, mas está aí uma opinião polêmica. É que muitas vezes é assim, alguém fala, nossa, judeus são péssimas pessoas. Opinião polêmica. Não, mas essa é uma opinião polêmica de verdade. Bom, última pergunta. Em tempos de algoritmos que privilegiam conteúdos que causam medo e ódio, a guerra em Israel está tanto na imprensa porque de fato interessa ao leitor ou porque é um assunto que gera muito engajamento para os veículos de imprensa? Não, né? Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, mas boa sorte. Não, mas acho que tem uma confusão aí na pergunta do algoritmo de rede social com uma publicação num site de um veículo de imprensa, né? Mas hoje, será que uma coisa não pauta? As redes sociais não pautam muito hoje os veículos de imprensa? Pautam bastante, sem dúvida, mas existe uma resistência a isso, pelo menos internamente, no veículo que eu trabalho. Existe uma resistência a ceder aos apelos daquilo que está viralizando nas redes sociais. Agora, acho que é isso. Assim, eu acho que o conflito interessa por si. Tá? Eu acho que o fato de ter imagens extremas que circulam nas redes sociais deve gerar um tipo de interesse e engajamento nesses ambientes,
Mas é evidente a importância, né, desse conflito, tanto do ponto de vista humanitário, quanto do ponto de vista geopolítico, a implicação que tem em todos os países do entorno, os aliados desses países todos, né, que remontam historicamente à Guerra Fria, etc. Então, é óbvio que é um conflito de muito interesse, independente do que está viralizando nas redes sociais, eu diria. O conflito mais importante em andamento no mundo hoje, junto com Ucrânia e Rússia, não tem nada a ver com a audiência. Remete à primeira resposta que eu te dei, quer dizer, é um conflito tão cheio de camadas, de significados, de implicações para muito além da região, que é óbvio que é um assunto de interesse jornalístico. Você tem ali, no mínimo, duas potências teoricamente nucleares, ali, ou quase, se chocando por meio de interpostos atores, de proxies, um conflito que envolve quantos países ali? Se a gente fala de Líbano, Síria, agora teve ataque do Iraque, Iêmen, Palestina, vai lá, são 5, com Israel, 6 países em conflito. Onde é que você tem isso no mundo? É incontornável, é o fato mais importante da política internacional hoje. Bom, pessoal, teve muitas perguntas, fiz o máximo que eu pude. Gostaria muito de agradecer a Fernanda Mena, ao João Paulo Charlot, também as nossas intérpretes de Libras, a Vânia Mantovan e a Rose Santos. Agradecer muito ao museu pela oportunidade de estar aqui, aos meus amigos. Foi um pouco roubado isso, né? Meus grandes amigos Daniel e Marília, mas também ao Felipe, a Mário. Obrigada a todo mundo pelo convite. E pedir a todo mundo, gentilmente, para vocês saírem da sala, pois a equipe do museu precisa arrumar a próxima mesa. E é da minha mãe, vocês não atrasem a minha mãe, né?